É, Bom dia, bom dia, queridos alunos. Essa aula é voltada para aluno do nono ano. Veja só, nono, né? Veja só, na última aula predominou a dúvida, muita dúvida com relação ao gráfico. Inclusive, Heloísa pediu para tirar uma dúvida e pelo que ela me mostrou, não é? Para eu ver se a atividade dela estava certa, ela foi muito mais além. Ela estava procurando uma fração crescente, decrescente, o zero da função. Então isso daí a gente vai ver aos poucos, porque também até a orientação da escola, para não incluirmos muito conteúdo. E realmente, de uma certa forma, a coordenação está correta dessa informação. Porque, por exemplo, esse assunto função, se eu for só jogar assunto, você não vai compreender nada, porque tem muitos detalhes. Agora, o que vai ajudar é você abrir o livro de vocês e ler o conteúdo do livro de vocês, tá bom? E outros livros de matemática que você tiver em casa ou peça emprestado. Por quê? Se não puder sair, tudo bem. Mas tenham cuidado quando forem pesquisar em algum site, em algum vídeo, porque às vezes pode ser um vídeo avançado, tá bom? Então eu acredito que os vídeos que a Heloísa pesquisou na internet foi um vídeo um pouco avançado, tá bom? O cara grava um vídeo de 2 minutos, quer explicar o mundo dentro de 2 minutos. Então veja só, mas deixando isso para lá, o que eu pedi no exercício foi: usando os valores para x, faça o gráfico. Usando os valores para x, faça o gráfico das seguintes funções. Essa função, 2x menos 6, e essa função aqui, ó, menos x mais 2. Olha, quando eu disse usando valores para x, você já aprendeu na introdução de funções que o x é sua variável independente, ele não depende de nada para existir. Então, se ele não depende, o y é que está em função dele. Então, eu atribuí valores, olha aqui, ó, variando de menos 2 a 3. Eu coloquei esse 3 aqui, eu ia parar em 2. Eu coloquei esse 3 só para tocar aqui e brevemente eu voltar para essa função, não hoje. Mas olha onde tocou, onde x foi 3, foi exatamente onde a reta tocou, tá vendo? Mas deixa esse detalhe para depois. O que eu quero é que você aprenda a ligar os pontos, ó. Eu atribuindo esses valores para x e jogando aqui, ó, na função, encontrei esses valores para y. E você observa também, é a única coisa que eu queria que o aluno fizesse, e montasse o gráficozinho, tá bom? Montasse o gráfico com a régua, com paciência, com lápis, com borracha, você consegue, tá certo? Às vezes você diz, não, Severino, é difícil, mas eu tenho um amigo que ele fez engenharia mecânica, ele não era um bom desenhista, é bom que todos que fizessem engenharia mecânica fossem um excelente desenhista. E ele disse que se virava para fazer, o professor mandando ele fazer um parafuso em 3 dimensões, que ele pudesse colocar o parafuso na folha como se estivesse olhando de cima para baixo, quer dizer, e ele como se tivesse cortado ao meio para ele ver a parte interna. Então tudo isso ele teve que aprender a fazer, com certeza, e levou muito tempo. Então é dedicação. Mas se você não conseguir fazer o desenho, você observa esse videozinho bem e veja que eu atribuí esses valores para x, para a sua abscissa, e os valores de y. Quando você for formar a cruzinha, as retas perpendiculares, não é obrigado a ficar centrado no meio, não. Você observa, ó, o y é mais negativo. Ó, eu deixei a parte do y negativo maior, tá bom? Aí, ó, atribuí os valores, liguei os pontos e encontrei essa reta. Nessa função aqui, quando é negativo, ficou com esta reta virada para lá. Olha, não é interessante? Então, mas
não vamos ver isso agora. Na aula, eu botei lá, na aula seguinte nós vamos ver o que é função crescente e decrescente. Então eu não vou atropelar. Nessa aula eu só queria que você fizesse o gráfico, tá? O gráfico da função. Então o que é que eu vou fazer? Eu expliquei esse, eu vou na próxima aula colocar de novo um assunto parecido, tá bom? Para que você monte o gráfico. Depois a gente vai estudar o zero da função, o zero da função, tá bom? Função crescente e decrescente, partindo dessa função mesmo, tá? Bons estudos para vocês.